Acabou traindo e vocês viram o que aconteceu. Então eu sou o Flávio Bolsonaro, apesar de parecer muito com o Jair Bolsonaro, eu sei. Mas quando falo que eu pareço, eu fico feliz, porque é comum dizer: você é o irmão mais velho do Jair Bolsonaro? Irmão mais velho. Mas eu sou advogado, empresário, eu fui deputado estadual no Rio de Janeiro por 4 mandatos, estou senador da República. E óbvio que eu faço essa distinção de Flávio para Jair, não é querendo renegar nada, muito pelo contrário, eu sou eternamente leal, grato, fiel a uma pessoa que, como foi dito aqui, resgatou vários sentimentos no nosso Brasil que ninguém resgata. Mas eu queria lembrar de algumas pessoas que tentaram se equiparar a Bolsonaro. Eu vou falar só dos que ficaram vivos. Tem uma galera que já foi. Para começar aqui, o Patati e Patatá, sabe quem são aqueles irmãos lá de São Paulo? Um pessoal ingrato, começou a tirar pedra, quem nos ajudou demais, quem nos estendeu a mão na hora difícil. Pois é, foram candidatos aí a deputado estadual federal, que tiveram 5 mil votos juntos. Né? Tem uma outra mulher também, uma tal de Joyce, até hoje. É engraçado que a memória dela é seletiva, ela não esquece Bolsonaro, mas ela não sabe quem bateu nela dentro de casa. Essa também, o povo deu a resposta. Eu vou citar aqui o último também, lembra do Alexandre Frota? As últimas notícias que eu tive é que ele voltou a fazer filme terror e com bumbum. Então, com todo respeito, papai Jair Bolsonaro, eu não estou querendo ser você. Esse pessoal que tentou ser, o que aconteceu? Né? E pessoal, eu sou testemunho ocular da trajetória de Jair Bolsonaro, porque eu com 7 anos de idade, em 1988, eu tenho as memórias da campanha dele, como é que ele fazia. Eu conto isso muito, vários trechos importantes da vida dele, no livro Jair Messias Bolsonaro, Mito ou Verdade, que está até hoje aí, foi um sucesso de vendas, graças a Deus, porque conta de um jeito bastante leve o que levou o Bolsonaro a chegar onde chegou. Sabe aquele cara que faz tudo para dar errado, para dar certo? É ele. Mas porque faz, porque a gente acredita que Deus usa ele, e usou nos últimos 4 anos. E desde essa época, eu já lembro do meu pai, no Congresso Nacional, 1991, naquela época assim, sozinho, num plenário, num período pós-regime militar, uma Constituição de 88 recém-promulgada, e obviamente toda focada para blindar a população brasileira da participação dos militares na política, e ele sozinho contra aquele mundo de esquerdista, construindo a sua trajetória. E ele sempre me falou uma coisa muito interessante que eu levei para a minha vida pública. Quando eu fui me candidatar a primeira vez em 2002 a deputado estadual no Rio de Janeiro, com 21 anos de idade, ele falava: Flávio, não tente ficar agradando ninguém. Fale aquilo que você acredita, defenda aquilo que você acha certo, e quem quiser, como consequência, vai votar em você. Quem não quiser votar em você, quem tem outro melhor. Isso, para quem participa da política um pouquinho, sabe como é importante, né, Vitor? A gente ter essa autonomia e esse carinho de pessoa firme e que não tergiversa com as muitas facilidades que existem no mundo político. E desde aquela época, no começo do mandato, eu, talvez até, como foi dito aqui na palestra, por alguma imaturidade, mas acho que isso também traz para a gente um pouco de audácia. Eu sempre, meu pai me ensinou assim, eu vou fazer assim. Então, só para vocês terem uma ideia, eu, deputado estadual, fui o primeiro a entrar com uma ação na justiça contra a lei de cotas raciais da universidade. 2003. Imagina como eu fui chamado de racista nacional. Na verdade, eu queria defender que as pessoas que não tivessem condições pudessem ter acesso à universidade, independentemente da cor da pele.
Nessa época, Bíblia, depois eu tenho que fazer as contas como não foi exatamente, mas me chamaram para um seminário de 15 anos do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vocês conhecem um pouquinho como são as universidades públicas do Brasil hoje. Bom, me chamaram porque querem ouvir o que eu estou falando. Já sabem qual é a minha posição, eu sou a favor da redução da maioridade penal, então o problema não é meu, o problema é de quem me convidou. Resumindo, fui para dentro da UERJ, defender o que acreditava, tive que sair de lá com escolta policial, porque o pessoal da esquerda não costuma ser muito tolerante com quem pensa diferente. Aí uma outra passagem que eu lembro bastante também, que me marcou, defendendo aquilo que a gente acredita, foi, eu lembro que era um dia do jogo do Vasco, o melhor time do Brasil. Aí eu morava no... Vai sonhando! Vai sonhando! E eu morava lá na Tijuca, perto do Maracanã, do Maracanã. E aí eu saí do trabalho, tinha que ir um debate de novo na UERJ, eles tinham me chamado para um debate sobre segurança pública. É o que eu gosto, é o que eu defendo o policial mesmo, já subi morro para defender policial de reconstrução de crime para que fossem condenados os policiais injustamente, e vou continuar fazendo até o fim da minha vida, porque eu defendo como policial, vou ficar defendendo até o fim da minha vida. Para quem conhece o Rio de Janeiro, o Maracanã fica do lado da UERJ, do lado. Então eu falei, eu vou sair do trabalho, vou na UERJ, faço a minha palestra e vou para o jogo do Vasco. Né? Aí eu chego lá, gente, tinha uma, assim, sem brincadeira, era um teatro desse tamanho, tinha um bandeirão do tamanho dessa parede inteira aqui, eu achando que era debate sobre segurança pública. Inauguração do Comitê Anticaveirão da Polícia Militar. Então, assim, as lutas, as provas que a gente foi tendo ao longo da nossa vida política, eu acho que é aquilo que Deus te cria dificuldades para você aprender com elas e você saber como lidar daqui para frente para ajudar mais pessoas. A gente, quando ora, não pede sabedoria, Deus manda pessoas com dificuldades para a gente aprender com elas. Então, ao longo de toda a vida, eu sou testemunho ocular de que o Bolsonaro fazia isso. Eu tinha um exemplo dentro da minha casa. Sofri muito na universidade também, com perseguição por causa do sobrenome já naquela época. Me formei em Direito em 2006. Não tinha. A direita, eu defendo isso, sempre existiu no Brasil, mas estava presinha no armário ainda. Até começaram a vir malucos, como Bolsonaro e como Olavo de Carvalho, que sem dúvida alguma nos ajudaram muito a enxergar com outros olhos a nossa realidade política brasileira. E eu lembro que eu fui o primeiro da família que tive contato com o Olavo de Carvalho. Ele tinha um programa às terças-feiras na internet chamado The True All Speak. Eu comecei a ver aquilo por acaso, esse cara, um monte de coisa interessante, eu concordo com um monte de coisa que ele diz, vou começar a acompanhar, resumindo. Aí tinha uma comenda na Assembleia do Rio, que a gente tinha direito a dar 2 por ano. Aí eu fui dar uma para o Olavo de Carvalho, que tem que ser votado no plenário, né? Você imagina como é que era, como é que foi a reação com o Olavo de Carvalho já naquela época, resumindo. Aí fui lá para Richmond, entregar em mãos a medalha para ele, porque ele disse que não pisava mais no Brasil. O medo da perseguição, e de onde ele estava, ele tinha tranquilidade para poder fazer aquilo que ele entendia que era o chamado dele, e a história mostrou como foi importante, que era conscientizar a população desse programinha dele que dava milhares de pessoas assistindo simultaneamente. Uma coisa que marcou muito, que eu queria compartilhar com vocês, que também foi dita aqui, aliás, eu quero parabenizar o Jacir Leal, que irretocável a sua palestra, irretocável. Se eu pudesse passar os slides aqui, eu acho que ia ser intuitivamente na mesma linha. E aí, eu, garoto ainda, querendo absorver esse conhecimento, essa experiência do Olavo de Carvalho, ele foi me levar, depois que a gente fez, eu fiz a entrega da comenda para ele na internet, nesse programa, depois, foi muito bacana. Aí depois a gente saiu para um restaurante pagando Bolsonaro, a gente foi no fast food daquele que vende asinha de frango empanada, e aí me contava, Flávio, eu quando fiz universidade, se não me engano, foi a USP que ele fez, eu dividi quarto com o José Dirceu. Eu falei, como assim, professor?
Você vê como é que Deus faz as coisas, né? Ele botou do lado desse cara para eu aprender como é que funcionava a mente esquerdista, porque na época eu tinha essa percepção de mundo, para ver que eu estava completamente equivocado. E papo vai, papo vem, eu falei, professor, o que você acha que falta para unir a nossa direita? Ele falou, Flávio, vocês têm que aprender muito com a esquerda. Vocês têm que aprender muito com a esquerda. Sabe uma grande diferença, Flávio? O esquerdista, que estuda para isso, ele não está preocupado de testemunhar o resultado final das ações daquele grupo político dele. Se ele participar em algum momento dos passos que levaram até a chegada do poder, ele se sente realizado, ele se sente com missão cumprida. Por mais que ele não veja o resultado do esforço dele hoje, que ele já tenha morrido quando a esquerda chegar ao poder, ele vai ter a sensação de dever cumprido. Eu percebo a diferença, que muitas coisas, atritos entre as pessoas se colocam nesse espectro de direita,